Hoje a minha tarefa é falar sobre compromisso e confiança. Há uns 2 anos atrás, a gente estava vivenciando como igreja, talvez 3 anos talvez, como igreja, a questão de como é que a gente vai lidar com essa homoafetividade que está chegando perto da igreja, já está dentro da igreja. E eu confesso que eu não sabia lidar com tudo isso, e o que a gente fez foi montar um grupo de amigos pastores, e lá na nossa igreja em Vinhedo, a gente se reuniu algumas vezes para a gente conversar a respeito desse assunto. E sempre que a gente se reunia, eram uns 30, 40, sei lá, alguma coisa assim, que a gente se reunia, a gente trazia alguém de fora. Então a gente ouviu uma pessoa que era militante da homoafetividade dentro da igreja, e depois a gente ouviu o Stephen Kirchner trazendo a visão teológica baseada, fundamentada na Bíblia, e a gente também ouviu o Ziel Machado olhando e dando o prisma da teologia prática, ou a prática pastoral, de como é que a gente se posiciona nisso tudo. Foi para mim um tempo bem rico, uma experiência bem interessante. E o que eu aprendi bastante com o Estevão é que o Estevão ele disse o seguinte: olha, se a gente for falar de casamento, se a gente for falar de uma afetividade, a gente sempre tem que ir para a teologia da criação. Olhar os textos primários de Gênesis 1, 2 e 3, ali a gente vai entender o que é que Deus fez e o porquê Ele fez, e a partir dali a gente migra para todo o restante da palavra de Deus. Então, se eu quero falar de compromisso e confiança, eu tenho que ir para este ponto de Gênesis 1 e 2, onde eu vou mais trabalhar, na verdade Gênesis 1 e 2 principalmente, olhando aqui para este movimento de Deus na criação. Então você vai pegar o texto lá de Gênesis 1 e 26, eu vou pegar alguns trechos desses 2 capítulos principalmente. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Interessante que Deus vem nesse movimento todo da criação dele e começa a estabelecer nos primeiros 3 dias o nosso universo. Ele era sem forma e sem conteúdo. Os primeiros 3 dias ele passa a estabelecer a forma, faz separação do dia para a noite, de claridade para a escuridão, de água para a terra, e aí ele vai estabelecendo mais as formas. E os 3 últimos dias ele vai trabalhando no conteúdo, até que ele chega na criação do homem. E na criação do homem, o texto bíblico diz que há um projeto diferente, porque parece que houve ali uma conferência, uma reunião. Deus Pai, o Filho e o Espírito sentaram à mesa e falaram: agora nós faremos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nunca foi o Deus Trino falando sozinho, mas ali era a Trindade formada numa conversa dizendo: nós precisamos fazer isso à nossa imagem e à nossa semelhança. A gente conversa muito sobre imagem e semelhança, o que isso significa, qual é a razão de tudo isso. Eu penso da seguinte forma, porque depois eu olhando para o texto, eu creio que essa linha ela se sustenta no próprio texto. Quando a gente fala de imagem, o negócio é o seguinte: eu, por exemplo, eu nunca me vi que não seja por intermédio de uma imagem, ou o espelho, ou uma fotografia, ou uma selfie, ou um filme, seja lá o que for. Mas eu mesmo nunca tirei os meus olhos e olhei e falei: você é assim. Não, eu só me enxerguei por imagem. Verdade ou mentira? Deus disse: eu vou fazer o homem à minha imagem. Significa que Deus se viu na criação no homem. E a criação vê a Deus no homem, porque a imagem de Deus estava ali. A segunda coisa é que ele fala a respeito da semelhança.
Eu até falaria mais, mas teve alguém que veio aqui, falou, comeu toda a minha mensagem, estragou. Se eu fosse pentecostal, eu diria que era obra do diabo. Mas como não sou, eu vou dizer, talvez tenha sido do Espírito que ajudou ali. Mas o que eu digo é, o que tem a ver com a semelhança? A semelhança tem muito a ver com o ambiente onde a própria Trindade existe. Porque é interessante quando a gente pega o texto do Novo Testamento que diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele personifica o amor. Ele faz do amor uma pessoa. E quem é essa pessoa? A Trindade. Significa que quando a gente olha para Deus da criação eterna, da eternidade passada e da eternidade futura, uma das coisas que nos dá a garantia é que essa Trindade, ela vivia em amor. Por quê? Porque ao olharmos para essa Trindade, o que a gente conhece ali é o amor. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós olhamos para a semelhança, sem dúvida nenhuma, essa semelhança ela tem que ser uma marca e a marca principal do amor. Eu digo sempre o seguinte: aquele que se diz convertido a Deus, se ele não foi convertido ao próximo, eu duvido que ele tenha sido convertido a Deus. Porque a conversão a Deus é uma conversão àquele que é a personificação do amor. Então, se eu estou inserido no amor agora, característica plena disso é que eu amo. Eu amo. Amanhã na nossa igreja a gente começa uma série chamada Corpo Partido. Porque nos últimos anos a gente tem experimentado o afastamento do povo por qualquer tipo de opinião contrária à minha. Eu não vou mais caminhar com fulano porque ele pensa diferente do que eu. Eu tenho a verdade. Eu sou bem instruído. Eu sei o que é certo. Ele não sabe, portanto, eu não caminho com ele. Nas redes sociais, a gente ainda parte para algo pior, o cancelamento, né? O texto de Romanos 1 que eu li, que fala da bisbilhotagem e da calúnia, tem muito a ver com isso. Eu fico ali vasculhando a vida alheia, e quando eu enxergo algo do qual eu não considero aquilo saudável, é uma ofensa em relação à minha opinião, o que eu vou fazer é cancelar. O que eu vou fazer é falar mal, eu vou caluniar o cara, porque eu quero ele morto. Morto onde, naquele ambiente que é a rede social, ele não pode habitar mais, ele não pode estar mais ali. Então, a gente tem experimentado essa polarização. Polarização política, ideológica, financeira, em todas as áreas. Eu sinto muita saudade quando a polarização era somente entre Corinthians e Palmeiras. Essa era uma polarização saudável. Hoje não dá nem para ter essa polarização, porque o meu Corinthians acabou. E o Palmeiras só dá isso, cara. Que raiva. Não dá nem para ser... Porque a minha opinião não vale mesmo. Opinião de morto é morto, né? Então não vale. Então, esse sistema que nós criamos, onde se o cara não pensa como eu, se ele fez algo do qual eu acho aquilo repudiante, eu não simplesmente vou me calar e falar, cara, eu não concordo. Eu tenho que partir para cima. E o pior é que o que a gente tem visto é que a igreja tem promovido isso. Você vai para as redes sociais, e dentro das redes sociais, você vai ver irmãos e irmãs atacando uns aos outros, massacrando uns aos outros. E as redes sociais, que deveriam ser campo missionário, ele deixou de ser campo missionário e passou a ser campo de batalha para a igreja. Nós nos desfiguramos nas redes sociais. Então você percebe que esse conceito da imagem e semelhança é algo que a gente precisa repensar. Porque na criação, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu acho que antes de qualquer coisa, o que ele está fazendo é uma atitude de dar um empoderamento ao homem na visão missional. Vocês estão aí para ser a minha imagem e a minha semelhança. Ou seja, o povo, a criação, vai ver que eu existo em vocês. Não só porque vocês têm o meu jeitão, têm a minha imagem, mas também porque vocês têm o meu conteúdo. E no caso
de um dos fatores, ou de das virtudes, o amor. Vocês experimentam o amor, vocês vivem em amor. A característica primária de vocês é o amor. Tanto eu acho isso, que eu acho que a principal característica da igreja tem que ser o amor. Uma vez a Dani me convidou para ir com o pessoal da terceira idade da nossa igreja para assistir Paulo. E era no Shopping Galeria, no cinema onde você senta, aperta um botão, a cadeira vai deitando assim, sabe? Aquilo é muito bom, né? E era porque era segunda-feira, meu dia de folga, mas o pessoal da terceira idade não pagava na segunda. Então estavam toda a terceira idade da nossa igreja lá, eu e o meu filho Felipe, porque a gente tinha alguma coisa para fazer. Eu e o Felipe sentamos na cadeira, nós apertamos aquele botão, a gente não viu começar o filme. Os dois dormiram. Uma vergonha, vexame. Eu lembro de acordar na fala de Paulo, quando Paulo dizia assim, eu não lembro os nomes de quem estava lá, mas tinha acho que um general romano que estava doente e ele queria ter um contato com alguém, aí Paulo falou, traga ele para cá, e aí o pessoal disse, não, mas se trouxer para cá pode ser um golpe. Ele falou, não interessa, a gente precisa cuidar desse cara. E nós seremos conhecidos pelo amor. A impressão que eu tenho é que a igreja, e gostei muito da fala da Esther, quando disse, a primeira aliança olhava o erro, a segunda aliança olha a graça. No erro, é o que a gente está vivendo muito. Ninguém pode entrar aqui que não tem o formato da gente. Ninguém pode participar da nossa comunidade que não tenha essa característica toda envolvida naquilo que a gente acha que é certo, na opinião que nós temos a respeito do que é certo. E a igreja, ela tinha que ser aberta para qualquer tipo de pessoa, em qualquer condição que esteja. Quando a gente fala da homoafetividade, eu não sei se isso vai te escandalizar, mas a igreja tinha que ser acolhedora. Não significa que a pessoa vai permanecer nessa condição. Porque o amor constrange de tal forma que ele nos impulsiona para o novo, nos impulsiona para a renovação. Porque o poder do amor de Jesus Cristo por nós, pregado naquela cruz, demonstrado naquela cruz, é a única coisa que transforma a mim e a você, que muda a nossa cabeça. Como é que pode um Deus nos amar tanto do jeito que nós somos e nos amar a ponto de se entregar por si mesmo? Então vem para cá. Você não vai ficar assim, mas vem para cá. Aqui é o teu lugar seguro. Porque a comunidade, a igreja, ela tinha que ser conhecida dessa forma. Ela tinha que ser vista dessa maneira. O lugar onde o amor impera. Porque nós seremos conhecidos pelo amor. Então Deus impulsiona o homem no mundo dizendo, vocês têm a minha imagem e a semelhança, porque na minha imagem eles vão me ver em você. E na minha semelhança, eles vão ver o que eu faço em você. Portanto, você tem a obrigação de ser aquilo que eu sou. Só que o texto bíblico diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Os criou. Homem e mulher os criou. Essa afirmação final, ela quebra um ponto. Porque ele vai dizer, é na relação deste casal que a imagem e a semelhança é vista. Ele eleva o casamento para um padrão e para um nível absurdo. Porque ele vai dizer, a Trindade é vista na união de um homem e mulher. É tão bacana isso, porque se a gente vê a dinâmica dessa criação toda, a partir do capítulo 2 você vai ver o seguinte, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Essa declaração e essa afirmação, ela é interessante, ela é famosa e ela é bem estudada, e talvez eu não traga nenhuma novidade, espero não trazer mesmo, porque a minha preocupação nunca é trazer novidade, mas é a gente recordar o que a Bíblia diz. Diz, não é bom que o homem esteja só. Quem é que está falando isso? Deus. Então Deus tem total autoridade de olhar para o homem e dizer, ele está só. Se fosse o homem dizendo para Deus, Deus, eu preciso contar uma coisa para o Senhor. Eu estou só.
Deus ia dizer, isso é heresia. Pura heresia, porque você não está só, você me tem. Nós dois temos uma baita relação. Nós somos grudados, amigos, chapa. Parece o Fabinho e o André. Nós somos assim. Nós somos assim. Mas foi Deus quem disse. Ao dizer disso, Deus está olhando para o homem sozinho e diz, este cara, mesmo comigo, é um homem sozinho. Porque este cara, mesmo comigo, ele não reflete a minha imagem e nem a minha semelhança. Eu preciso expandir tudo isso. E o texto começa dizendo, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eu vou colocar no mesmo patamar. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o lhe auxiliasse e lhe correspondesse. A dinâmica de Deus é interessante, né? Porque ele fez o homem perceber que ele estava sozinho, porque talvez até então ele não tivesse percebido. Deus criou todos os animais, chamou o homem e disse, tem uma tarefa para você. Eu quero que você dê nome aos bois. Ok, vou fazer isso. Elefante, elefoa, gavião e corintiana. E aí ele sai dando os nomes a todos os bichos. Anta, e aí talvez você fale o nome do seu marido, mas o fato é que você vai ver Adão construindo uma história de casais ali. Ao terminar essa tarefa dada por Deus, ele chega à seguinte conclusão. Não se encontrou para mim alguém que me auxiliasse e correspondesse. Eu tenho Deus. Ele é superior. Deus é o criador de todas as coisas, é o soberano. Eu me relaciono com ele. Eu tenho os animais. Gerson falou que tem um cachorro, eu também tenho. Meu cachorro chama iPod. Ele manda em casa. Agora ele está com artrite e artrose. Ele não pode mais subir em cama, subir em sofá. Cara, a família inteira vê que ele vai subir no sofá. Não, peraí, a gente que coloca. Eu tenho. Mas ele não me auxilia e ele não me corresponde. Não faz isso. Eu preciso de alguém no mesmo patamar. E eu acho essa frase tão bacana, porque esse feminismo que está se levantando hoje, e esse machismo que sempre existiu, ele não tem nada a ver com a criação. Porque a criação estabelece um no mesmo patamar que o outro. Na mesma história. Na mesmo degrau. E ele diz que não achou alguém que lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. A primeira anestesia. Eu sou um cara que tenho muita dificuldade para dormir, muita mesmo. Eu preciso tomar remédio para dormir, caso contrário, eu não durmo. Sabe quando você vai fazer endoscopia e que ele vai aplicar aquele remédio? Aquele remédio, para mim, é o maná. Entendeu? Eu podia passar 40 anos nos desertos só com aquilo. Porque ele vai entrando, você fala, cara, é o sonho. O cara faz endoscopia, faz colonoscopia em você, você sai de lá feliz. Feliz. O pessoal grava o outro falando besteira. Por quê? Porque aquele negócio é um manjar. É um maná. Deus fez cair o profundo sono. E enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. É o pai levando a noiva para o filho, né? É o pai apresentando a esposa para o seu filho. Aqui até faço um parêntese, porque eu tenho plena convicção que nós pais, nós temos uma responsabilidade absurda na influência
daquele com quem os nossos filhos irão casar, ou daquela com quem nossos filhos irão casar. Você vê Abraão preocupado com isso, mas você não vê Isaac preocupado com isso. Você vê a felicidade de Abraão com Rebeca, mas você não vê a felicidade de Isaac e Rebeca com os filhos, as noras escolhidas pelos filhos. Então, existe uma certa... E a minha responsabilidade como pai, ele também tem que ter um peso de influência nesse sentido. E ele faz cair e traz para a mulher. Então, o homem responde da seguinte forma: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu sempre entendi que essa era uma afirmação, como quem dissesse: uau, essa sim não é uma girafa pescoçuda, nem uma elefanta gorducha. Mas essa é carne e osso meu. Na verdade, esse aqui é o primeiro voto de casamento. Essa é carne minha. Essa é osso meu. Não há separação. Nós não nos distinguiríamos daqui para frente. E ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aí há uma afirmação de Deus para aquele momento de criação, dizendo: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gosto desse movimento, né? O homem tem que deixar pai e mãe, isso significa que tem que ter maturidade. Eu trabalho com a moçada da nossa igreja que quer casar, dizendo: vocês têm que ter maturidade. Deixar pai e mãe significa, emocionalmente, você consegue tocar sua vida com a sua esposa, e a recíproca é verdadeira, sem entrar em colapso. Hoje em dia, o colapso bate qualquer preocupaçãozinha. A segunda coisa, você tem que ter a condição espiritual. Você estava debaixo aqui do seu pai e da sua mãe, agora vocês estão debaixo do próprio Deus, direto de Deus. Então vocês têm essa capacidade espiritual, não só da relação com Deus, mas de aplicar Deus na própria família. Mas também tem que ter essa maturidade financeira. Deixar pai e mãe é cortar esse cordão umbilical de quem é condições total de tocar a própria vida. Então, ele deixa pai e mãe e ele se une. E quando eu trabalho o conceito de unir, eu vou dizer o seguinte: gente, eu sou pastor, né? Ninguém me procura porque ganhou na Mega Sena acumulada. Porque se me procurasse para dizer que ganhou na Mega Sena acumulada, eu ensinaria sobre dízimo. Mas não é. O que é que me procuram? A matéria-prima de um pastor é a dor. Me procurou porque o casamento acabou, porque entrou em colapso financeiro, porque a saúde foi por água abaixo. É só problema, só dificuldade. Então, eu gosto de trabalhar com essa moçada que vai casar as principais dificuldades que eu atendo no meu gabinete, né, na minha sala ali, nas minhas conversas. Tem a ver com a questão sexual, desde fidelidade, da imoralidade sexual e assim por diante. Tem a ver com finanças e tem pra caramba. Eu acho que eu trato até mais problemas financeiros do que necessariamente por imoralidade sexual. Tem a ver com a dificuldade com os filhos, tem a ver com dificuldade com os pais, sogro e sogra. Sogra é default, né, gente? Isso aí não tem como, isso é padrão. Problema com sogra é padrão. Aí você vê, ok, estão me procurando por isso. Quais são esses principais assuntos? Os principais assuntos eu tenho tratado com essa moçada. E o texto diz que então você vai se unir à sua mulher. Unir a mulher é a celebração da relação sexual. O que eu acho bacana é que se deixar pai e mãe exige maturidade, relação sexual é para gente madura. O problema é que estão entrando muito cedo nessa prática, nessa vida, e o que eu tenho trabalhado de gente frustrada nessa área, com 25 anos de casados, às vezes para mais e para menos, muito grande. Por quê? Porque começou sem ter essa maturidade toda. Experimentou sem ter os passos bíblicos para tudo isso. Bom, mas o que eu acho legal é,
Deus tirou uma parte do corpo do homem, veio aqui a parte, criou a mulher do corpo dele, traz essa mulher e diz: agora vocês são um só. Muita gente me pergunta assim: como é que você define a Trindade? Aí alguns vão dizer: a Trindade é que nem água, né? Você tem o estado gasoso, sólido e o líquido. O Pai, o Filho e o Espírito. Nós, do interior, a gente ainda apela, né? É que nem o ovo. Porque a gente vê, lá na nossa igreja, a gente tem galinha. Eu vejo a galinha pondo ovo lá, chocando. Tem duas que estão chocando um monte lá. O ovo tem a casca, a clara e a gema. E outros dizem: é um mistério. É um mistério. Porque quando Paulo está trabalhando em Efésios 5 sobre casamento, ele diz: olha, o que eu estou falando do casamento é um mistério, porque ele aponta para a relação entre Cristo e a igreja. Então, o casamento, ele testemunha da relação de Cristo com a igreja. O casamento, ele testemunha da relação do Pai, do Filho e do Espírito entre si. Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus Pai. Então, de Deus Trino. Então, ele pega um pedaço da carne, tira esse pedaço da carne, vem aqui, forma uma outra carne e diz: agora vocês dois são uma carne só. Uma carne só. Interessante isso. É um corpo que foi tirado um pedaço, vem aqui, forma um outro corpo, e ele traz aqui, e é um corpo só. De um, ele fez dois e voltou a fazer um. É um corpo só. Eu gosto de olhar para a Trindade e dizer: aos olhos de Deus, Deus não me enxerga como André, e Deus não enxerga Dani como Dani, mas Ele nos enxerga como um. Nós somos um, porque nós refletimos a imagem e semelhança da Trindade. Quando você pega o Novo Testamento, que ele diz que a imoralidade sexual é um pecado contra o corpo, durante muito tempo, talvez a gente pensasse que era esse corpo físico. A imoralidade sexual, ela é um pecado contra o corpo. A imagem e semelhança de Deus. É aqui que fere. É aqui que entra o problema. É aqui que a Trindade é ofendida. Porque há a falta do amor, aonde um sai e faz outra coisa. A Trindade convive em perfeita harmonia entre si. E nós refletimos. Tenho dito em quase todos os casamentos que tenho feito, dizendo: a união de vocês, ela tem um quê de salvação deste mundo. Porque a união de vocês vai refletir neste mundo caótico quem é a Trindade. Vocês carregam esse peso. Então, o próprio Deus eleva a um padrão maior. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O casamento se torna sagrado. Tem coisas na Bíblia que são sagradas. A vida é sagrada. A gente não tira a vida. A Bíblia é sagrada. A gente não tira partes da vida da Bíblia. A gente não divide Bíblia. O casamento é sagrado. Porque o casamento reflete a imagem e a semelhança desse Deus Criador. Se eu quero falar de compromisso, o compromisso no casamento não é um compromisso de que eu te amarei por toda a minha vida. Não é um compromisso de que por você eu vou beber o mar de canudinho, atravessar o Polo Norte de shortinho. Não. Com você, eu vou refletir a imagem da Trindade. Esse é o meu compromisso. Com você, eu vou ser o testemunho de que a Trindade existe neste mundo caótico, porque nós fomos criados para isso. Uma comunidade de amor. Sou eu, a Dani e a própria Trindade. Os três se tornam um.
Portanto, eu gosto de pensar no compromisso. E eu não gosto de banalizar o casamento. Casamento é coisa séria. A gente não separa. Casamento é coisa séria. A gente leva esse compromisso até o fim. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus Trino na nossa relação. E esse é o meu compromisso. Esse é o meu compromisso. Agora o texto continua também falando a respeito da confiança. Quando ele diz, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Era uma relação normal. Ali ele dizia que não havia vestimentas, porque não havia vergonha. Ele diz que ali eles caminhavam sem qualquer coberta, porque não era necessário. Mas o texto continua dizendo que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E a afirmação seguinte diz que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O que é que aconteceu lá no Éden, logo após o pecado, o comer da fruta? O céu era rosa, virou azul. A grama era amarela, virou verde. Não. O que Gênesis diz é que os seus olhos abriram. Eles passaram a enxergar o mundo a partir do pecado e não mais da graça. Acho bacana isso. Paulo está a caminho de Damasco e ele tem um encontro com Jesus e a consequência é que ele fica cego. Até que depois de um tempo, eu esqueci o nome de quem ora por ele, Simão, né? Ananias ora por ele e os seus olhos se abrem. O que mudou da estrada de Damasco para ali? A abertura dos olhos, porque ele passou a enxergar o mundo do prisma da graça. E eu acho isso lindo. Por isso que eu gosto do Evangelho. Porque o Evangelho tem a capacidade de nos trazer para o propósito inicial da criação de Deus. Povo seu, à sua imagem e semelhança. Os olhos dos dois se abriram a partir do prisma do pecado. E eles perceberam que estavam nus. Eles estavam antes nus. Só caiu a ficha. E a consequência de tudo isso é que eles juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Interessante. O pecado trouxe para o homem a vergonha de se mostrar como ele realmente é. E a necessidade de usar coberturas para que ninguém veja como ele realmente é. As máscaras que usamos para esconder a nossa nudez, porque a gente não quer que ninguém nos veja como nós realmente somos. Precisamos juntar folhas de figo para que ninguém nos veja de fato como nós somos. Abrir os olhos a partir da graça. Tiago explica muito bem. Ele diz, confessem os pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Quando você confessa o seu pecado, você tira as folhas de figueira e você diz, eu sou isso aqui, ó. Quando Jesus nos ensina uma oração, e é uma oração comunitária, nunca foi uma oração individual, ele vai dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí ele vem trazendo 3 características nossa. O pão nosso. O pão nunca é meu. Numa comunidade de Cristo, no povo de Deus,
O pão que um ganha nunca é seu. O pão que um ganha é nosso. Eu tendo, eu alimento o outro, além de me alimentar também. O perdão é nosso. Por que é nosso? Porque numa comunidade de Deus, onde Jesus Cristo é a marca, e somos conhecidos porque somos a imagem e semelhança, o amor é nosso marco. O perdão, ele é obrigatório. Eu perdoei, portanto, Deus, aqui está certo. Este movimento aqui está correto. Este movimento aqui está isento. O perdão foi aplicado, portanto, Deus, aqui, pode perdoar. Porque o significado do teu amor na minha vida me impulsionou ao próximo. O próximo já não tem mais nenhuma dívida para comigo, porque eu também já não tenho mais nenhuma dívida para com o Senhor. Só que ele não para aí. Ele vem e não nos deixe cair em tentação. A tentação nunca é vencida sozinha. A tentação, ela só é vencida de forma comunitária. A minha tentação, eu luto com pessoas lutando por mim. A confissão daquele tumulto que está dentro de mim, como a Esther disse, ele é terapêutico. Ele cura. Ele cura. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus não trabalha mais com o peso do erro, mas da graça. Eu posso ser quem eu sou, dizer realmente o que eu sou, detalhar o que eu sou, porque eu não sou cobrado mais por isso, mas eu sou cobrado agora pela graça de Deus, porque eu tenho a imagem e a semelhança de Deus em nós, em nós. Nunca em mim, é em nós, em nós. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Eu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque o meu verdadeiro eu vai ser revelado. Eu ouvi os teus passos no jardim, e porque eu não sei quais são as consequências da minha nudez, então eu tive medo. Eu ouvi teus passos no jardim, e agora o meu prisma, os meus olhos abertos, eles já não falam mais, eles já não veem mais pela graça, mas eles vêm pelo pecado, e o pecado, ele gera medo. E aí, o próprio Deus diz assim, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O Deus, ele traz você para a comunidade novamente, para a intimidade da Trindade. E na intimidade da Trindade, o medo de quem eu sou, na minha nudez, ele é espantado, porque o amor sempre será maior. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O resultado deste pecado desse casal, ele quebrou o conceito de ser o pai, ou a Trindade, com o homem e com a mulher. Quem disse que você estava nu? Foi o Senhor, que deu àquela mulher, e aquela mulher me fez comer. O bispo de Springfield, chamado Don Homer Simpson, ele sempre diz que a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Eu adoro essa frase. Acho que até aprendi com o Fabinho, se não me engano. Talvez tenha até sido ele mesmo. Ele fala que é o Homer, mas eu acho que foi ele que disse isso. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. O resultado foi que aquele Deus que criou um casal à sua imagem e semelhança, percebe como fruto do pecado a sua imagem e semelhança destituída, porque agora já não é mais um. Mas você tem Deus, você tem o homem e você tem a mulher. E eles já não transitam mais em harmonia, porque o pecado gerou essa separação.
mas pela graça de Deus. A confiança é quando eu aprendi e vi que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu não tenho mais o porquê não dizer quem eu sou. Eu não tenho mais o porquê usar as máscaras. Eu não tenho mais o porquê dizer que eu estou muito, muito além do que na verdade eu estou. Eu tenho simplesmente a liberdade de dizer, eu sou isso aqui, ó. Eu sou isso aqui, ó. Quem algum dia frequentou Celebrando a Recuperação, ele ensina muito bem isso. Olá, meu nome é André Fontana, eu sou um filho amado de Deus que luto contra... E aí eu me descrevo. Por quê? Porque eu não preciso usar mais folho de figo. A graça me fez andar novamente, seguro, de poder compartilhar aquilo que eu sou, de poder confessar na confiança o meu pecado ao outro, de poder ouvir a confissão do outro, de poder entender que o Senhor não nos deixa cair em tentação, porque o Senhor nos inseriu novamente nessa comunidade onde a nudez é prática de todos nós não mais usamos folhas de figo. Esse é o movimento bíblico. Portanto, eu não consigo pensar na criação, na teologia da criação, e tirar dela a relação de compromisso e confiança que foi criada lá. E o que eu quero que vocês saibam é que essa relação de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, numa relação de marido e mulher, espelhando de fato a Trindade, sendo a maneira mais fácil de explicar o que é a Trindade, de entender a Trindade, ela continua valendo até hoje. Porque Deus continua resgatando. E o amor de Deus continua alcançando, e alcançando, e alcançando, e nos dando a capacidade de verdadeiramente sermos uma só carne. Eu não sei como está o seu casamento hoje, mas eu sei quem pensou no casamento. Inclusive mandou seu filho para que a relação dele com a igreja espelhasse a sua relação e o seu casamento com o próprio Deus. Busque Deus, dobre-se diante de Deus e você vai viver um casamento como nunca viveu antes, em nome do Senhor Jesus Cristo.